Vamos para mais uma aula de planejamento e auditoria. Hoje nós vamos falar a respeito do processo de implantação do programa de qualidade. Parte 2, a continuação de uma aula anterior. Ok? Então, relembrando um pouco sobre o assunto, sobre o tema de introdutório, né? A introdução ao processo de implantação do programa de qualidade. O processo de implantação de um programa, seja de qualidade ou qualquer outro, mas especificamente aqui nós vamos falar do programa de qualidade, nós precisamos inicialmente criar um roteiro para a implantação do programa. Esse roteiro nós podemos considerar que ele é uma pré-implantação. Ele é um processo, é um relatório formalizado entre os envolvidos no processo de implantação, e principalmente as pessoas que estão envolvidas no planejamento do processo de implantação. Geralmente são estas pessoas que são responsáveis pela organização e obtenção das informações necessárias para a elaboração desse roteiro. Mas por que eu tenho que ter um roteiro pré-implantação, né? Porque esse roteiro, ele vai nortear a equipe de planejamento, os gestores que serão responsáveis pelo processo de implantação. Também vai direcionar a questão de investimentos e custos que estarão envolvidos no decorrer desse processo de implantação. Geralmente, a implantação de um programa de qualidade, ele vai envolvendo por partes as áreas da empresa, se estendendo muitas vezes para outras unidades, outras filiais, outras unidades, e expandindo, talvez, junto com outras unidades, outros segmentos dentro do portfólio da empresa. Para que ocorra esse planejamento de uma forma organizada, esse roteiro ele vai ter informações pertinentes para que possa ser planejado de uma forma coerente dentro da realidade de cada área, dentro da realidade de cada unidade, considerando as dificuldades, as necessidades, enfim. Então, o roteiro seria uma pré-implantação muito importante para o processo de implantação. Aqui, deixei um item falando a respeito dos funcionários, dos colaboradores. Cada funcionário da empresa é responsável pela qualidade. Está diretamente relacionado ao roteiro e à pré-implantação e todas as outras etapas do processo de implantação. Por quê? Mesmo que essa implantação seja planejada e organizada por determinada equipe, determinado núcleo de gestores, quem irá realizar a execução dos processos, a manutenção, a validação daquele processo que está sendo implantado ou melhorado, quem vai poder direcionar dados coerentes, dados com informações importantes para a alimentação de um roteiro de implantação, são os colaboradores. É aquele colaborador que está na linha de frente no processo produtivo e que vive o dia a dia daquele processo, daquela determinada atividade. Então, eles são extremamente importantes para a empresa. Por este motivo, muitas vezes, antes de iniciar um processo de implantação, existe um trabalho de comunicação interna.
para que possa ter o envolvimento desses colaboradores. E assim, o processo de melhoria ou de implantação de um novo sistema, de um novo programa, possa ser aceito de uma forma mais amena, mais positiva, e assim poder fluir melhor as etapas do processo. Então, como implantar um sistema de qualidade nas organizações empresariais, nas empresas? O que nós precisamos levar em consideração? Existem muitas questões que são necessárias para o planejamento de um processo de implantação. Essas questões, elas podem estar atreladas a condições específicas de cada empresa e de cada ramo de atividade. Mas existem algumas questões, alguns itens que, independente do ramo de atividade, elas se mantêm. Então, mesmo que eu altere meu ramo de atividade, meu segmento, dentro do meu portfólio, mas alguns itens são primordiais, são padrões, podem estar especificados de uma forma diferente, mas a ideia, a essência é a mesma. Aqui eu deixei 6 itens que podemos considerar que são itens padrões dentro de um processo de implantação. O item 1 é o engajamento, como nós dissemos anteriormente, como eu disse anteriormente, o engajamento da equipe, tanto dos gestores quanto dos colaboradores. Então, a forma com que eles com que os colaboradores, a estrutura da empresa de recursos humanos, como que esses recursos eles vão receber essa informação. Então, o envolvimento deles, a dinâmica com que vai se passar dessa informação. Por que dessa preocupação? Porque aquele colaborador que está habituado a realizar uma determinada atividade dentro de um sistema que ele já está que ele já tem o conhecimento e de repente esse sistema ele está obsoleto, ele precisa ser atualizado, uma versão mais moderna, onde vão ter outros campos de informação. Nós vamos falar mais à frente, né, sobre essa questão do software. Só estou dando um exemplo, mas poderia ser uma máquina, né, uma parte do maquinário que foi substituída por alguma outra mais moderna. Então, o que vai acontecer? Esse colaborador ele vai ter que ser informado dessa mudança, né, que está sendo planejada, quando isso vai acontecer, quais são os subsídios que a empresa vai fornecer para esse colaborador. Então, questão de treinamento, de orientação, do porquê está ocorrendo essa mudança, o que essa mudança vai trazer de benefício para os colaboradores. Então, essas informações são muito importantes. Primeiro, para orientá-los da execução e para ter um melhor resultado no processo de alteração, de mudança. E também para que os colaboradores, eles se sintam importantes, se sintam realmente engajados naquele projeto. E isso faz com que as etapas do processo fluam de uma forma mais tranquila, que tenham o envolvimento e a colaboração. Então, quando eles se sentem envolvidos, eles colaboram mais. Essa colaboração contribui para correções prévias do processo, correções de repente do planejamento que está sendo realizado para desenvolvimento de um software, né? Então, contribui muito. Isso é muito importante, o engajamento. A escolha dos produtos e dos serviços. Então, uma determinada empresa resolve implantar um novo programa de qualidade, né?
e ela tem um portfólio grande de produtos e serviços. Então, uma coisa é nós falarmos de um processo de produtivo, processo muitas vezes de manufatura, e outra coisa é nós falarmos de um processo de prestação de serviços, né? Quando vai se implantar um sistema, o ideal é o quê? É que essa empresa, ela analise esse portfólio, verifique qual o seu carro-chefe, qual o seu produto ou serviço que mais tem campo, mais tem mercado, ou considerar algumas informações que são importantes para definir um produto específico ou um serviço específico para iniciar esse processo de implantação. Por quê? Porque vai ficar mais fácil, porque vai ficar mais rápido, será mais produtivo, mais assertivo. Porque muitas questões podem ser que tenham que ser adaptadas especificamente para aquele determinado produto ou para aquele determinado serviço. É uma regra, um padrão que tem que ser definido, uma descrição de um processo. E, então, não tem como equalizar todos os produtos, uma vez que são produtos diferentes, com públicos diferentes, segmentos diferentes, e eles, para que mantenham um padrão de qualidade, eles têm que ser analisados separadamente, para que tenha essa diferenciação. Realmente tem essa diferenciação no processo, na produção. Isso é muito importante, principalmente quando nós estamos falando de qualidade. Então, existe essa necessidade de manter essa especificidade dentro dos produtos. Definir indicadores. Esses indicadores, eles são muito importantes, tanto na hora da empresa definir o seu produto dentro do seu portfólio, o seu produto que será considerado como primeira linha de produção, que será implantado um programa de qualidade. Então, ele pode definir alguns indicadores que vão contribuir para essa escala, né, esse escalonamento dos produtos, e aí, assim, poder ter uma sequência de implantação. Como também indicadores que vão contribuir para a implantação do programa. O que eu quero analisar? Quais são os aspectos mais importantes? Considerando que quando nós falamos de qualidade, nós sempre estamos pensando como foco principal o cliente, nós podemos definir que os indicadores, indiretamente ou diretamente, eles estarão atrelados aos clientes, seja ele interno ou externo. E esses indicadores podem ser atendimento ao cliente, não conformidade, pode ser tempo de produção, enfim, existem muitos indicadores que podem ser considerados. Quanto mais, melhor? Não. Nós vamos ver em aulas futuras que isso não é o ideal. O ideal é que se tenha um parâmetro, indicadores precisos, para que possa ser possível manter esse controle. Se eu tiver 30 indicadores, eu preciso lembrar que são 30 indicadores que precisam ser acompanhados constantemente. Há necessidade de ter todos esses indicadores? Então, quando se define indicadores, apesar de parecer algo simples, né, mas é muito mais complexo do que parece ser, porque a definição dos indicadores faz com que seja levantado informações de todo o processo, de todas as informações, tanto na produção de um produto, por exemplo, tanto no processo produtivo, quanto nos processos administrativos, e aí definir o que será administrativo, o que será produtivo,
quais os indicadores que serão acompanhados, quem vai acompanhar esses indicadores, como que eu vou pontuar esses indicadores, como que eu vou definir a pontuação para considerar que aquele indicador está sendo atendido dentro das necessidades básicas para considerar o padrão de qualidade. Então, é muito complexo. Por isso, a necessidade de definir padrões muito bem reais, estabelecidos, muito bem estabelecidos, dentro da realidade de cada produto, de cada empresa. Métodos de coleta das informações, que foi o que nós estávamos falando. Então, eu tenho os meus indicadores, como que eu vou coletar essas informações? Todas essas informações, elas são importantes, não só no momento de implementação de um programa, também serão importantes no momento que eu vou realizar a melhoria desse programa. Então, como que eu sei quando eu vou precisar melhorar esse programa? Ou precisar revalidar esse programa? Quem vai me dizer isso? São os índices que eu defini, como os meus indicadores, os métodos que foram coletadas as informações, o período de análise, como que estão sendo analisadas e tratadas aquelas informações. Acompanhamento desses indicadores. Quem vai acompanhar esses indicadores? E quais serão as medidas que serão tomadas com as informações que são colhidas, né, e analisadas? Elas serão apresentadas de que forma? Semanalmente, através de gráficos, mensalmente? Quem vai analisar vai tomar as decisões necessárias, né? Porque muitas vezes esses indicadores, eles podem não condizer com a realidade, pode não condizer com o programado, por N fatores. Muitas vezes por fatores externos, né? Então, pode acontecer muitas coisas, né? Questões externas, que vão influenciar diretamente no seu produto, no seu negócio, e pode sofrer alterações. Essas alterações, elas têm que estar definidas, informadas, detalhadas dentro do acompanhamento dos indicadores, até mesmo para que os gestores possam tomar decisões. Então, por exemplo, eu tenho um produto, esse produto ele se mantém no mercado com uma faixa de 25% do mercado, comparado aos concorrentes do mercado. Então, o meu produto ele mantém 25% do mercado. E, de repente, ele começou a ter uma participação nos últimos meses de 15%. Por que isso aconteceu? Eu implantei um processo, estou acompanhando os indicadores, ele foi melhorado, está atendendo os meus indicadores de produção, e por que no mercado isso não está sendo refletido? Aconteceu alguma coisa no mercado em si que alterou os meus indicadores. Essa alteração ela foi interna? Foi externa? Não saberemos. Como que nós vamos saber se houve alteração interna ou externa? Através dos meus dados, da coleta de informações. Então, se eu tenho uma boa coleta de informação, se essas informações elas são precisas, eu consigo saber se, por exemplo, no meu processo de produção, houve alguma interferência no padrão de qualidade do meu produto. Se é um produto alimentício, por exemplo, se houve alteração de sabor, de aroma, se houve alguma alteração na minha matéria-prima, e isso desencadeou um produto que teve uma certa diferenciação no mercado. Eu deixei dois estudos de casos que a gente vai ver nessa aula de hoje, e isso vai ficar bem claro, essa questão de como esses indicadores, de como essas mudanças na implantação do sistema de qualidade podem interferir no produto final, tanto no processo, tanto de forma positiva quanto negativa,
quando nós implantamos um sistema bom, um padrão bem alinhado, bem definido, porém não está sendo bem acompanhado. E aí isso se reflete de uma forma muito rápida nos índices da empresa, do negócio, tá? E a busca pela melhoria contínua, que é o que nós estamos falando. Então, qual que é o motivo de termos todo esse acompanhamento? De termos, não só vamos implantar hoje e daqui 2 anos a gente vê como que tá. Então, isso não acontece na empresa, numa organização. A organização, ela está constantemente fazendo a busca, acompanhamento e a busca por melhoria, constantemente. Nós podemos até imaginar a empresa como uma casa. Como uma casa. Então, uma casa, quando ela é construída, ela está novinha, bonitinha, tudo funciona, está tudo novo, você foi lá, colocou todos os produtos de qualidade, então testou, estão todos funcionando perfeitamente, chuveiro, todos os índices, todos os itens que são básicos de uma casa. Estão funcionando perfeitamente, todos novos. Aí você muda para essa casa e tem os integrantes da casa. E aí você começa a utilizar a estrutura da casa. E aí, com o tempo, algumas coisas vão começando a ter falha mecânica, né? Que nós podemos comparar com os equipamentos de uma indústria, por exemplo. E aí você vai dando aquele jeitinho, né? No dia a dia, e algumas coisas vão passando despercebidas. Quando se passa alguns anos que você olha para aquela mesma casa, você vê que tem muitas coisas que ficaram sem ter a devida manutenção. Por quê? Porque o dia a dia fez com que aquilo passasse despercebido. E às vezes era importante ter feito a manutenção preventiva. E aí você acabou tendo um problema maior, né? Por não ter feito uma manutenção adequada em uma parte hidráulica, elétrica, enfim. E isso ocorre na empresa. Então, a empresa implanta um sistema novinho, bonito, dá treinamento, todo mundo está de acordo, engajado, escolhemos o produto vai ser o nosso carro-chefe, produto que é mais vendido, então nós queremos melhorar o padrão de qualidade desse produto, para que ele tenha mais expansão no mercado. Os indicadores estão perfeitamente definidos, os métodos de coleta definidos, e aí começa o problema, no acompanhamento desses indicadores. Aí começam a ter outros problemas com o processo que não estavam previstos, e aí alguns indicadores vão sendo deixados de lado, não foi preenchido hoje direito, e aí você começa a ter falhas nas informações que estão sendo coletadas, falha no acompanhamento desses indicadores, e isso o que vai refletir? Vai refletir numa análise de dados errada. Você não terá a representação gráfica do que realmente está acontecendo na empresa. E quando o gestor, você como gestor, vai ter essa informação mais real de que realmente algo não está condizendo com a realidade. Quando o mercado responde, quando você tem uma influência refletida em custos para a empresa ou redução do lucro da empresa. Redução de vendas, alguma coisa nesse sentido. E aí a empresa para e fala, não, alguma coisa está errada. Eu implantei um sistema, paguei
horrores num sistema, que geralmente programas de implantação exigem consultorias e exigem ferramentas e software. É um processo que não é um processo barato, exige treinamento. E aí, olha e fala, não, e agora? O que eu preciso melhorar? E muitas vezes essa necessidade de melhoria, ela vem de forma precoce, porque ela poderia ter sido planejada a longo prazo, de forma preventiva, né? E de que forma é feito isso? Com as informações coletadas de forma mais precisa possível. Então, planejando a implementação de um programa de qualidade. Então, nós falamos no processo, planejamento da implantação do programa, e aqui eu estou falando a respeito do programa propriamente dito, programa de produção, um software que vai realizar a gestão, seja ela integrada ou não, com outras áreas, ou em áreas específicas, mas vai realizar a gestão da qualidade. Hoje nós temos no mercado muitos softwares. Inclusive, muitas vezes, quando tem alguma vaga de trabalho específica, por exemplo, quando tem uma vaga de trabalho para preencher uma vaga, um cargo contábil, fiscal, muitas vezes eles especificam lá, ou trabalhar no departamento pessoal de uma empresa, ou de um escritório de contabilidade, enfim. Aí tem lá, específico, experiência com ferramentas tal, ferramentas que geram a folha de pagamento, que geram guias, guias fiscais. Então, hoje, muitas coisas, muitas atividades que antigamente eram feitas manuais, hoje existem softwares específicos que realizam essa atividade. E como que é feito dentro de uma empresa? Porque numa empresa nós temos várias áreas, né? Existe um programa que é muito conhecido, mas existem vários outros programas, mas eu acredito que um dos mais conhecidos é o SAP. É um programa integrado, nós não vamos entrar muito no detalhe dele, só estou dando um exemplo, mas existem muitos outros. É um programa integrado, onde ele consegue integrar várias áreas. Então, por exemplo, a área de materiais e suprimentos, ela conversa com a área de compras. Para quê? Para evitar compras desnecessárias. E essas duas áreas conversam com vendas. Entende? E aí vai ocorrendo uma integração entre as áreas, onde uma conversa, troca informações com a outra, e aí evita de realizar compras desnecessárias ou de se manter um estoque desnecessário, um capital parado desnecessário, né? Então, eles trabalham com um controle entre as áreas. Isso contribui muito para a redução de custo. Então, mas é um software que para que ele sozinho, por si só, ele não consegue fazer essa integração. Ele vai precisar do quê? De pessoas capacitadas que consigam contribuir tanto, por exemplo, uma empresa que não tem um programa de software, contribuir com informações que possam dar subsídio para que nas etapas de desenvolvimento do programa, esse desenvolvimento possa atender os requisitos da empresa. Então, por exemplo, chega uma empresa que vai implantar um sistema no almoxarifado. Existem muitos sistemas no mercado que fazem um controle de almoxarifado.
um controle logístico, um controle de suprimentos, de matéria-prima, enfim. Mas existem processos específicos. Ou a empresa, ela compra um sistema pronto, que acaba sendo mais em conta, e tenta se adaptar àquele sistema, ou ela contrata uma consultoria ou uma empresa de software que vai desenvolver esse programa para atender requisitos específicos de qualidade. E assim vai contribuir com o controle, com os indicadores, com a coleta de informações, com o acompanhamento dos indicadores. Então, os softwares, eles vieram como ferramentas de extrema importância quando se fala em controle e manutenção de qualidade. Existem muitos no mercado específicos. Então, hoje, nós podemos falar que existem controles em todas as áreas. Isso fica muito claro quando você vê um cargo específico, está sempre lá falando experiência com a ferramenta tal, né? Experiências com o programa tal. Então, eles já deixam específicos, porque existem muitas ferramentas que são de uso meio que comum no mercado. E aí, temos essas qualificações que são necessárias. Outro exemplo de implantação é a nota fiscal eletrônica, que muitas pessoas elas emitiam a nota fiscal eletrônica pelo próprio sistema do governo. E aí, de alguns anos para cá, não se pôde mais utilizar esse sistema e todas as empresas precisaram se adequar para a emissão de nota fiscal. E aí, o que aconteceu? Muitas empresas elas começaram a desenvolver softwares padrões, né? Com aquela estrutura ali padrão, e vender esses softwares. E aí as empresas que não tinham condições de investir muito, não tinham condições de pagar muito caro para uma consultoria de software para desenvolver um programa específico, acabaram comprando essas licenças, né, esses softwares, para a emissão de nota fiscal eletrônica. No entanto, que hoje, algumas empresas, elas, quando existem vagas para a área que vai emitir nota, tem lá a especificação do programa que eles usam e se a pessoa tem experiência com aquilo ou não. Tá? Então, aqui no processo de produção do software, então existem boas práticas para elaboração do programa de qualidade, que envolve o que nós falamos a respeito da necessidade de saber o padrão, a necessidade da empresa, a seguir etapas do projeto, a atender os requisitos necessários que são necessários exigidos do cliente, questões relativas à qualidade, né? Se a empresa ela segue um padrão de qualidade, esse padrão ele tem que ser aceito, seguido também por esses programas. Questões relativas à comunicação. Então, sempre quando é envolvido um novo sistema, uma nova forma de trabalhar, que vai interferir diretamente no dia a dia do colaborador, é importante que exija uma comunicação, que vai mudar, vai alterar, que vai ter treinamento, que vai ter um apoio, né, de ajuda, no caso de dúvidas, enfim. Certificação da ISO e implantação de um sistema de qualidade. Por que estamos falando de certificação da ISO quando falamos, na verdade, de implantação de um sistema de qualidade? Porque
é o seguinte, não tem como nós falarmos de qualidade sem citarmos a ISO, porque é impossível. Deixei aqui uma frase que é muito bacana, porque é impossível. Por quê? Por muitas questões, mas o que eu acho mais primordial quando nós falamos de qualidade é que, e relacionamos isso à ISO, porque a ISO ela é referência mundial no que diz respeito à certificação de qualidade. Então, ela é referência mundial. Qualquer outro país, quando você fala em ISO 9001, ele sabe que você está se referindo à qualidade. No entanto, que quando uma organização ela começa a se preocupar com a qualidade do produto dela, indiretamente ela começa a se organizar dentro de um padrão de qualidade ISO. É claro que uma empresa que tenha ISO, ela vai atender uma série de outros requisitos, ela vai ter que renovar essa certificação, ela vai ter que passar por processo de auditoria, ela vai ser mais cobrada. Mas quando ela se preocupa em qualidade, indiretamente ela está seguindo pelo menos alguns padrões da ISO, ela estará seguindo. E a ISO é interessante porque é uma certificação que, além dela ser reconhecida, ela traz um diferencial para o mercado, né? E ela pode ser implantada dentro de um produto, de um serviço, independente do segmento, ela pode ser implantada. E a empresa, quando ela tem essa certificação, ela faz questão de divulgar isso, coloca do lado da marca, certificação ISO, e a partir desta certificação, é uma porta que se abre para muitas outras certificações. Aqui embaixo coloquei a ISO 16001, que está associada à responsabilidade social, e uma mais conhecida, 14001, ligada ao meio ambiente. Hoje nós já temos a 18.000, a 22.000 também, que é ligada a alimentos, uma coisa assim, mas são todas certificações que partiram muitas vezes partiram de uma ISO 9001. E a partir daí foram aplicando certificações específicas, tá? Nós temos um exemplo, por exemplo, a ISO 9001, ela foi implantada numa usina de açúcar e álcool, e é um processo de qualidade de produção, né? E logo em seguida, eles implantaram a ISO 14.000, ligada ao meio ambiente, porque eles têm uma relação direta com o meio ambiente, né? Então, e como eles trabalham com commodities que é vendido para o mundo todo, muitos países começaram a ter essa exigência de preocupação com o meio ambiente. E como era uma empresa que já tinha uma certificação de qualidade, ficou muito mais fácil implantar a 14.000, que é relacionada ao meio ambiente. Então, relembrando sobre a importância da ISO. Então, todas as empresas que atenderam às exigências da ISO, elas conseguiram uma certificação, né, uma certificação, elas têm uma importante vantagem, que é o compromisso com a qualidade dos seus produtos e dos seus processos. Então, essa empresa, ela já conseguiu estabelecer esse compromisso tanto da empresa com os seus clientes internos, que são os seus colaboradores, quanto da empresa com os seus clientes externos. Ela já estabeleceu esse compromisso. Aí o que ela tem que fazer? Se manter nesse compromisso, né? Se manter. Então, na certificação existem algumas responsabilidades, e uma delas não, né? São várias, né? E a principal delas, nós podemos dizer que a principal
Responsabilidade é o foco no cliente, é garantir esse compromisso que a empresa fez em manter a qualidade para o cliente. Entre várias outras exigências que estão envolvidas na implantação de uma ISO, nós também podemos citar a questão da liderança, o envolvimento das pessoas, dos colaboradores, dos gestores, abordagem dos processos muito bem definidos, processos que são bem acompanhados, a abordagem sistêmica, que nós abrangemos, nós podemos citar tanto sistemas de gestão integrada, quanto o sistema propriamente dito, a parte sistêmica do processo, processos de melhoria contínua, isso é primordial. Relacionamento com os fornecedores muda. O relacionamento ele sofre alterações após uma implantação da ISO, porque uma empresa que produz, uma empresa de manufatura, ela precisa de matérias-primas para a produção do seu produto final. E esses fornecedores, eles têm que estar certificados também. Direta ou indiretamente, eles têm que seguir algumas normas. E decisões que são tomadas baseadas em fatos, em ocorrências, enfim, como são tratadas as decisões dentro da organização. Então, uma certificação ISO de qualidade, ela não tem duração infinita, como nós falamos, ela tem um prazo de validade, que é de 3 a 5 anos, e dentro desse prazo de validade existem auditorias que são feitas constantemente, justamente para poder apontar o que foi realizado de melhoria. Caso a empresa não atenda aos requisitos de melhoria contínua ou, por algum motivo, tenha um índice de não conformidade acima do previsto, essa empresa ela perde a certificação. E aí o que acontece? Geralmente as empresas investem alto para implantar uma ISO. Demora tempo, 1 ano, 1 ano e meio, até mais. Envolve muito investimento em treinamento, em consultoria, em adequação, até mesmo adequação física, da estrutura física da empresa. E aí elas não querem perder essa certificação. E aí começa aquela busca constante para manter o que foi implantado e conseguir melhorar em algum quesito, para que esse quesito possa entrar dentro dessa verificação de melhoria contínua. Aqui eu deixei apenas um desenho para que vocês possam refletir um pouco sobre hoje, atualmente, o que é ser um gestor de qualidade. Como é pensar como gestor de qualidade, porque muitas vezes não atuamos dentro de uma organização como gestor de qualidade, mas temos que desenvolver habilidades que são necessárias e são pertinentes para um gestor de qualidade. Então, hoje, atualmente, as empresas, elas muitas vezes não têm o gestor de qualidade específico, mas busca essas qualificações dentro dos colaboradores. Então, eles têm que ser um líder, tem que ter uma visão abrangente, tanto da equipe, quanto que acontece ao redor, tentar resolver as situações de melhor forma possível. Então, é só para vocês terem uma ideia de como que tem que ser o desempenho de um gestor de qualidade, além das informações técnicas e precisas que o cargo, a profissão, ela exige, existem também outros quesitos que são necessários, tá? Bem, agora nós vamos falar de 2 casos de
de empresas que eu acredito que vai ficar bem claro sobre o que nós estamos falando. O primeiro caso que nós vamos falar é a respeito da Tintas Coral, a empresa Tintas Coral. Então, nós vamos falar um pouquinho do histórico dela, né, para ficar mais, para vocês entenderem melhor esse estudo de caso, tá? Então, a Coral é uma empresa que está no mercado de tintas há muito tempo, muitos anos, desde a década de 60. Sua sede fica em São Paulo. E lá em meados dos anos 60, né, mais precisamente 1968, a empresa Coral, a Tintas Coral, ela inaugurou sua filial em Recife. E olha que interessante, há 52 anos atrás, a Tintas Coral fez um planejamento, ela fez um estudo para saber quais seriam, dentro da sua região, né, de atuação, qual seria o local ideal para ter uma filial. E então, foi aí que eles tiveram uma visão estratégica e situaram a sua filial em Recife, porque a empresa, ela tinha, a maior parte dos seus clientes eram do norte e do nordeste. Então, ela tinha uma facilidade de atuação no mercado, ela tinha um domínio do mercado maior nesta região. E isso foi um fator, um indicador considerável, né, um indicador importante para que fosse tomada a decisão. Então, você vê que há muito tempo não, né, se você for pensar, não é tão tempo, mas considerando, né, há 50 anos atrás, as empresas, elas já faziam essas análises estratégicas, né? Isso foi um planejamento, né? Até então, né, essa época que nós estamos falando, a empresa era do grupo Bunge. Vocês devem conhecer a Bunge através dos seus produtos de alimentos, óleo, né? Tem muitos, margarina. Então, eles são especializados em produtos alimentícios. E em 96, a Bunge começou a trabalhar apenas com produtos alimentícios. E aí a Coral Tintas Coral, ela integrou a um grupo inglês, né, com a sigla ICI, Imperial Chemistry Industry. Então, esse grupo inglês, ele atua em 4 países da América Latina, Uruguai, Bolívia, Argentina e o Brasil, desde 1996. Então, tem 2 fábricas no Brasil. Aqui deixei uma imagem de uma das fábricas deles, da Coral. Então, aqui nós vamos falar um pouco da história, do que envolve esse estudo de caso, tá? Esse estudo ele foi realizado por uma universidade, foi publicado, e eu me baseei nesse estudo para trazer essas informações que são extraídas do estudo que foi realizado, tá? Esse estudo ele foi realizado em meados de 2002, 2003, porém, apesar de já fazer alguns anos que ele foi publicado, ele tem informações muito importantes, muito relevantes para o tema da nossa aula. Tá, então esse grupo em inglês, ele utiliza como base para o padrão de qualidade interno, sistema de gestão integrada. De uns anos para cá, se ouve muito falar a respeito disso, sistema de gestão integrada. Uma outra empresa, uma cervejaria, que faz parte de um grupo grande de cervejaria, que é a Kaiser, situada aqui no interior de São Paulo, ela também atuava com o sistema de gestão integrada. Há alguns anos atrás, em meados de 2005, ela também trabalhava com o sistema de gestão integrada.
tá? Então, é um sistema muito conhecido, ele tem uma aceitação, uma positividade no seu processo de implantação, ele traz uma série de benefícios para a empresa. Então, de alguns anos, nós podemos observar que muitas empresas que têm uma linha de produção, principalmente essas, não que as outras não possam ter um sistema de gestão integrada, mas principalmente quem tem um sistema de linha de produção, o que acontece? Quando é implantado um sistema de gestão integrada, ele consegue trocar informações entre o processo produtivo, processo administrativo, onde um processo de vendas. Então, uma área vende, uma outra produz, e ela produz de que forma? Quando a área de vendas realiza a venda, quando a área de compras realiza a compra, quando a área de suprimentos supre as necessidades para a produção daquele produto. Então, essas áreas, suprimentos, compras, produção, elas têm que se conversar constantemente para que não tenham gastos desnecessários e também perdas de tempo no processo, né? Para que seja mais ágil. Aqui eu deixei um exemplo de um processo integrado onde eles unem um dos processos que a Coral ela trabalha é saúde, segurança e meio ambiente. O que eles fazem? Eles desenvolvem ações anuais de auditoria, avaliando as atividades da empresa contra doenças ocupacionais e certificando do cumprimento do compromisso da Coral com o meio ambiente e com os seus colaboradores. Então, isso é um dos itens que estão relacionados à qualidade interna da empresa Coral, tá? Então, olha que bacana, eles fazem essa... Então, isso já tem um periódico. Então, periodicamente, né, anualmente, é realizada essa auditoria. Para quê que eles fazem essa auditoria? Para avaliar as atividades que a empresa faz. Eles informam que eles garantem a qualidade da saúde, segurança e meio ambiente dos colaboradores. E como que eles fazem isso? Através de indicadores. E quando são avaliados esses indicadores? Anualmente. Como? Através de auditoria. Então, você vê que quando você implanta um programa de qualidade, você tem que fazer essas perguntas. Então, o que eu quero estabelecer? Como que eu vou avaliar? Quando eu vou avaliar, né? Então, tem algumas questões que você tem que responder quando você tem um programa. Então, aqui, falando a respeito de potencial de mercado. A empresa Tintas Coral, ela teve os índices dos últimos anos, que nós podemos considerar aí 97, 98 e 99, eles apresentaram uma evolução de potencial de mercado, esses dados aí referente ao potencial de mercado da empresa, considerando a evolução que eles tiveram na implantação do sistema integrado, né? Sistema de gestão integrada. Então, nós podemos perceber que em 97 eles tinham 61% de potencial de mercado, né? De mercado. Em 97, em 98, esse número foi para 74%, e em 99, esse número foi para 83%. Então, quando eles melhoram, então, o que esses números representam? Quando eles melhoram o processo de qualidade, automaticamente isso se reflete no mercado. Neste caso específico, nesse estudo de caso, eles conseguiram ter essa resposta, tá? Então, é uma resposta a todo o trabalho, toda uma dedicação, todo o envolvimento de um sistema de qualidade, de melhoria contínua e, enfim,
Então, essa é a melhor resposta que a empresa tem. É como que o mercado responde àquilo que ela está implantando, aquilo que ela está fornecendo para o mercado. Então, implementação dos custos da qualidade. Então, em 94, a Tintas Coral iniciou esse processo de implementação de qualidade, em 1994. Nós falamos que em 97 ela já começou a ver resultados nisso, né? 97, 98. Então, teoricamente, ela teve um retorno rápido daquilo que ela investiu, que ela implantou. Mas, continuando. Então, esse processo, ele é um processo contínuo, né? E ele foi sendo atualizado para todas as áreas da empresa. Por quê? Porque eles consideram, a Tintas Coral considera que a qualidade, ela é algo dinâmico. Ela depende da satisfação do consumidor, tanto do cliente interno, quanto de todo o ambiente externo, né? Então, quando eles conseguem satisfazer a necessidade dos colaboradores internos, então os colaboradores eles têm um salário digno, né? Compatível com o mercado, eles têm benefícios, eles têm uma condição, um ambiente de trabalho favorável, um clima bom, um clima organizacional bom. Então, são fatores que contribuem para o desempenho daqueles colaboradores. Então, eles vão trabalhar mais satisfeitos, eles vão produzir mais, melhor, em menos tempo. E isso reflete aonde? No meu ambiente externo. Aquele meu cliente externo, ele vai comprar um produto com padrão de qualidade, ok, satisfatório, que foi validado. Aquele padrão, ele se mantém, porque o ambiente está sendo mantido interno, e não é só isso. Claro que nós sabemos que existe uma série de outros fatores que estão envolvidos aí. Nós estamos falando agora especificamente do processo que foi da Tintas Coral. Então, eles consideraram que a qualidade é dinâmica e ela precisa se satisfazer, depende da satisfação tanto dos colaboradores para que isso se reflita no ambiente externo. Ok? Então, por causa da atuação relevante da empresa, numa busca constante por excelência, a Coral, ela apresenta tanto a certificação ISO, que é a certificação de qualidade, ela também tem a certificação, que é uma certificação de nível mundial. Essa certificação, conhecida como ICNET, ela é uma certificação que ela é concedida por uma empresa suíça, por um órgão suíço. É uma das certificações mais reconhecidas no mundo no que se refere a sistemas de gestão, ok? Então, é concedida pela The International Certification Network. E essa certificação, ela tem um peso, né, uma relevância mundial muito importante para as empresas. E a Coral Tinta conseguiu obter essa certificação através do seu sistema de gestão, de excelência em gestão. Então, dos pilares de qualidade. Aqui nós vamos chamar de pilares de qualidade, mas nós podemos considerar que esses poderiam, ao invés de ser pilares, nós poderíamos chamar de indicadores de qualidade, ok? Então, você vê que os indicadores, a forma com que você vai realizar a gestão daquele programa que está sendo implantado, ele vai variar muito. O nome que você vai dar a ele, como que você vai chamar cada indicador,
Então, isso vai definir, quem vai definir é a área de planejamento e qualidade, junto com os gestores, que vão definir isso de uma forma que seja clara e objetiva. É muito interessante esse estudo, porque vocês vão ver que eles colocaram 2 pilares. 2. Na teoria, parece algo muito simples, mas eles englobam uma série de informações importantes. Então, eles não precisaram descrever em 30 pilares do programa de qualidade. E cada pilar tem mais 5 subitens, sabe? Algo que fosse, assim, muito complexo. Então, você vê que eles estão buscando indicadores que, se o gestor, você como gestor, parar para observar o processo, e você olhar os indicadores que eles estão considerando, você vai ver que eles estão fazendo o básico do processo, né? Então, a Coral, ela promoveu o custeamento da qualidade através de índices, né, que retratam a empresa e o seu desempenho no mercado, implementando o sistema de custos da qualidade através de 2 pilares. Quais são eles? Primeiro, investimentos. No que se refere ao quê? Custos de prevenção e avaliação. Então, são considerados como prevenção o treinamento de pessoal, interno e externo, seja esses, os últimos, né? No caso, seja o pessoal externo, arquiteto, balconista, pintor, promotor, etc. E a aferição de equipamentos dos instrumentos necessários para a fábrica, ou seja, eles trabalham num sistema de prevenção. Como que eles encontraram a melhor forma de prevenir que os colaboradores internos sofram algum acidente de trabalho, algum desperdício de produto, algum desperdício, ou algum erro de processo. Então, como que eles fazem para prevenir que ocorra alguma falha dentro do processo de produção? E eles consideraram que a necessidade é tanto treinar aquele colaborador que está interno, quanto aqueles outros que, por algum motivo, indiretamente, fazem parte do processo, que são os arquitetos que trabalham na linha, no layout das cores, por exemplo, os arquitetos que trabalham nas linhas de frente atendendo clientes, balconistas, enfim, todos aqueles que estão diretamente envolvidos com a marca. Eles precisam ter prevenção através de um treinamento. Por exemplo, para que eles possam passar a informação correta do produto, para que eles possam passar as orientações adequadas de uso. Então, tudo isso é importante, porque não adianta a empresa ela criar um produto ótimo, mesmo que tenha nas embalagens o processo descritivo daquele produto, as orientações técnicas e tudo mais, mas aquela pessoa que vai ser responsável pelo relacionamento com o cliente final, ela também precisa reforçar essa informação. É como se a orientação que fosse dada, que é dada ao colaborador, desde o início da produção daquele produto, chegasse até o cliente final. Da mesma forma, com a mesma orientação, com a mesma credibilidade. A avaliação. Então, como que eles avaliam? Qual que é a importância da avaliação dentro desse processo de custos de prevenção, dentro dessa questão de investimentos? Então, ela é composta por inspeções no recebimento de material, nos processos internos e na etapa final, onde o produto chega ao departamento de qualidade. Ou seja,
ele não é só avaliado quando ele chega na qualidade, quando a área de qualidade vai fazer uma aferição, vai fazer uma amostragem, enfim. Ela é inspecionada desde o recebimento da matéria-prima. Porque você consegue evitar, né? Você consegue prevenir, evitar possíveis erros dentro do processo. Por uma matéria-prima que de repente não veio conforme as inspeções, as especificações necessárias. Então, desde o início, nós vamos falar de um exemplo bem bacana sobre essa questão, mas, por exemplo, você chega chega um caminhão de matéria-prima na empresa, é analisado ali imediatamente, é retirada a amostragem e é enviada para um laboratório ou para o responsável que vai avaliar se aquela matéria-prima que está entrando dentro da empresa, ela pode ser descarregada, ela está conforme a necessidade ou não. Se não tiver, ela já vai ser devolvida. Muitas vezes é devolvido assim. Isso o que acontece? Isso daí, esse processo, ele reduz o tempo, tanto do fornecedor, você descarrega um produto, uma matéria-prima, depois ele vai ter que ir lá carregar novamente. E aí, tempo de mão de obra, porque daí eu vou ter profissional parado para fazer acompanhamento do recebimento, e depois o acompanhamento da retirada desse produto não conforme. Então, eles ganham tempo e evitam custo com mão de obra e com processo. O segundo pilar, então, o primeiro pilar é investimento. Então, eles previnem e avaliam para que possam manter investimentos e tudo mais. O segundo, a respeito de perdas, custos da falha interna e custos da falha externa. Então, primeiro a gente está falando de prevenção e agora a gente está falando dos custos das falhas. Então, o que é considerado como falha? A variação do produto de um produto terminado em relação ao padrão. Como, por exemplo, nos casos em que, no momento da fabricação, o produto precisou de retrabalho e não atingiu as determinações necessárias. Então, se mesmo considerando, mesmo feito a análise da matéria-prima, mesmo tendo treinamento, avaliação, esse produto teve falhas. Eu preciso considerar o custo que eu tive com elas, porque ela vai ter retrabalho. Não é o mesmo custo. E essa informação ela precisa ser contabilizada. Custos de falhas externas. Então, o que a Coral oferece? Como que ela consegue dimensionar as falhas que estão ocorrendo fora do ambiente fabril? Né? Através do Disque Coral, através de internet, hoje através de redes sociais, né? Visitas, enfim, solicitação de indenizações e tudo mais, processos. Então, ela consegue medir, dimensionar o que está ocorrendo em falhas externas através desses meios. Né? Saque, serviço de atendimento ao cliente, enfim. Então, cada vez mais as empresas disponibilizam meios de contato direto com o cliente para que possa ser averiguado essas questões, né? E corrigido de uma forma que não ocorra mais, ou pelo menos não ocorra com tantas frequências, né? Então, nós estamos falando que é uma empresa que tem certificações, que tem certificações como a ISO, tem sistemas de qualidade e não podemos deixar de falar a respeito das auditorias. Uma empresa que tem auditorias. Como que é feita a auditoria? Então, a Coral ela é visitada por auditores especializados da ICI regularmente, além do controle interno que eles já fazem devido à certificação da ISO 9001.
Então, são realizadas visitas anuais dos auditores e eles têm o intuito de averiguar não conformidade em algum setor da empresa. Como essa certificação mundial, ela se refere a todo o sistema de gestão, um sistema como um todo, então eles vão verificar todo o setor da empresa, todas as áreas da empresa, porque entende-se que num processo de gestão integrada, um processo de excelência, envolve a empresa como um todo. Em 1997, a Coral Tintas ela atingiu a excelente marca de 0 não conformidades. Isso é isso é um marco para a empresa, porque hoje muitas empresas trabalham com essa meta. Nós podemos até dizer que atualmente nós temos uma outra questão que também entraria, né, nesse quesito, que é a questão de resíduo. Então, hoje, muitas empresas que têm certificações relacionadas ao meio ambiente, elas trabalham num sistema de busca contínua de 0 resíduo, de tentar dar um destino para todo o resíduo que sobra dos processos. Né? Já dei um exemplo uma vez da empresa, uma indústria de cítrica, a indústria de suco de laranja. Há muitos anos atrás era uma indústria que produzia suco de laranja. Hoje é uma indústria que produz suco e outros produtos que internamente eles chamam de ingredientes. Né? Como nós temos, por exemplo, na região no interior de São Paulo, aqui, nós temos a Citrosuco, a Cutrale. A Citrosuco, ela é altamente inovadora no que diz respeito a processos de não conformidade e também a busca contínua de novos ingredientes. Então, eles investem em novas tecnologias para que seja aperfeiçoado os processos e tenha o mínimo possível de perda. Então, eles tentam reaproveitar todo o resíduo que passa pelos processos e dando um destino ambiental correto para todos eles, né? Então, isso você vê que em 2000, né, há 20 anos atrás, já existia essa preocupação pela excelência, né? E aí, com o passar dos anos, nós podemos ver que essa busca, ela se tornou cada vez mais acirrada e envolvendo outras questões, que são as questões tecnológicas, biotecnológicas, onde a questão de mudança de mercado, então a necessidade da empresa se modificar, se remodelar para manter o atendimento dos seus clientes. Tá? Então, a visão de mercado pela Tintas Coral. Então, cada vez mais as empresas elas buscam a satisfação dos seus clientes para permanecerem num cenário competitivo. Isso, visão da Tintas Coral. Com o avanço da tecnologia ao alcance de todos e a maior facilidade de aquisição de produtos de outros mercados, o diferencial é inquestionavelmente a qualidade. Então, nós vemos que a essência da empresa, que é a visão, missão, valores, que nós já falamos lá atrás, da importância dessas questões. Então, a essência da empresa, ela já tem essa visão que, inquestionavelmente, a qualidade é o que mantém o produto no mercado e é o que diferencia ela dos demais. Isso facilita muito a aceitação, o comprometimento, o envolvimento dos colaboradores.
porque eles também terão essa visão. Eles também entenderão que a empresa tem essa visão e que eles precisam pensar como a empresa, porque a empresa vai exigir isso deles. E isso faz o quê? Que o produto final seja um produto de excelente qualidade, que realmente se difere dos demais. Então, a gestão da qualidade total, ela surge como um conceito que está revolucionando a visão tradicional da qualidade. A TQM, que é a sigla em inglês da gestão de qualidade total, ela extrapola a qualidade na produção, atingindo todos os departamentos da empresa e seus diferentes níveis. Ou seja, começa-se a pensar que qualidade não depende mais só do processo produtivo, de você ter um bom produto, uma boa matéria-prima, um bom fornecedor. Você precisa ter qualidade em tudo. Você precisa ter qualidade no processo, qualidade na gestão, qualidade no seu atendimento. E isso faz com que essa gestão da qualidade total realmente seja um diferencial. Então, resultados da empresa. A empresa, em estudo, desenvolve a gestão da qualidade total desde 96 e ela atingiu os resultados surpreendentes de satisfação do cliente. Então, em pesquisa realizada com o público no ano de 99, a Coral foi uma figura na mente de 74% das pessoas entrevistadas, com marca de tintas e índice alcançado apenas pela Coca-Cola como refrigerante. É interessante que eles comparam a tinta, que é um ramo de atividade, é um ramo, né, um segmento, um nicho de mercado, com um outro totalmente diferente, mas que domina o mercado, que é a Coca-Cola. Então, isso no Brasil, né? Então, eles compararam a uma empresa que é totalmente dominante do mercado. Então, aqui os indicadores apresentados pela Coral. Então, é o que nós falamos de indicadores. Então, como que eles fazem para controlar toda essa qualidade? Como que eles fazem para controlar aqueles índices que nós falamos, né? Aqueles pilares que eles têm? Como que eles fazem? Eles têm sistemas, ferramentas específicas. Por exemplo, On Time in Full. É um índice que verifica se o cliente foi atendido em sua totalidade, ou seja, se o pedido ele corresponde ao seu desejo, em termos de qualidade, de tipo, se foi dentro do prazo previsto, isso é um fator muito importante. E o High First in Time, índice de processos que analisa os produtos mensalmente, verifica mensalmente. Então, você vê a necessidade de ter uma análise periódica, verificando aqueles que não apresentam necessidade de retrabalho. Ou seja, trabalhar dentro do método de fazer certo da primeira vez. E nos últimos 2 meses atingiu 78% dos produtos perfeitos. Prevenção de acidentes, né? Então, acidentes na empresa, há mais de 1.000, quando foi realizado esse trabalho, né? Já fazia 1.230 dias que não registravam acidentes reportáveis, ou seja, acidentes graves, né? Então, eles fazem esse acompanhamento aí, geralmente uma empresa tem a CIPA, tem um grupo, né, que faz esse acompanhamento, que geralmente está atrelado à saúde e segurança do trabalho. Então, além das avaliações que eles fazem com os funcionários, eles também registram ocorrências perigosas, mas que não ocasionaram acidente. Então, o que foi uma ocorrência, não se machucaram, mas foi uma ocorrência. E eles consideram isso para trabalhos de prevenção. Processo produtivo, índice de perda de processo. Então, eles analisam o aproveitamento da matéria-prima no processo de fabricação do produto, ou seja, eles relacionam matéria-prima requisitada e matéria-prima utilizada. Então, quanto foi comprado, quanto eu utilizei, para saber quanto sobrou.
E esse índice, ele está de matéria-prima aproveitada, ele está em 99,84%. Ou seja, eles utilizam praticamente 100% da matéria-prima que eles requisitam, eles utilizam. É um índice baixíssimo, né? Então, a participação no mercado. Atualmente, a empresa ela detém um pouco mais de 50% do mercado de tintas. Satisfação do cliente é detectada através das vendas, das consultas preventivas, na redução dos números de reclamações. Então, quais são os indicadores que eles consideram para avaliar a satisfação dos clientes? São esses, né? Então, eles vão detectar através das vendas, quanto que vendeu, redução das reclamações, redução de devolução, aumento de visita à empresa com o objetivo de usufruir dos serviços oferecidos, aumento de sugestões, participação efetiva do cliente em novos projetos. Então, todas essas informações vão contribuir para a formação do índice de satisfação do cliente. Inovações tecnológicas. A empresa sempre pensando em inovar. Então, a Coral ela tem a constante preocupação com o cliente. Então, ela lança sempre novos produtos e serviços. Como, por exemplo, ela lançou tintas personalizadas, que é o Color Service, onde o cliente ele cria sua cor através de computadores e máquinas que criam a fórmula de tinta. Então, aí a gente consegue identificar a respeito dos programas e softwares que trabalham, que colaboram com o desenvolvimento de qualidade, e a fabricação de vernizes pigmentados e simulações computadorizadas de ambiente para definir mais precisamente a cor que melhor atenderia aos anseios do cliente. Então, tudo pensando em inovações para o cliente. Aqui as referências, né, do trabalho. E aqui um outro estudo de caso a respeito da Nestlé e Laticínios Bela Vista. Esse é um estudo de caso meio que polêmico, eu trouxe só para que vocês possam ter uma ideia da importância do trabalho interno da empresa, como que isso se reflete no consumidor final, ok? Então, nós temos a empresa Nestlé e a empresa Piracanjuba. Esses dados desse estudo foram retirados de páginas, né, de revistas da internet, são informações que estão públicas e vocês conseguem acesso fácil a essas informações. Então, uma das informações, esses dados são recentes, tá? São do final do ano passado, no entanto que isso é um processo de transição que está ocorrendo recentemente. Então, se eu não me engano, foi agosto do ano passado, uma coisa assim, não é algo bem recente. Então, a Nestlé, ela vendeu as fábricas e licencia a produção do leite UHT para a Bela Vista, certo? Então, a Nestlé do Brasil, ela licenciou a marca Ninho para Ninho líquido, né? Leite Ninho líquido, para a marca Piracanjuba e Leite Bom. Então, elas anunciaram, né, o acordo que firma essa parceria entre as empresas. Então, é uma parceria. A marca Ninho ainda pertence à Nestlé. Ela licenciou, nós falamos a respeito de licenciamento na aula de marcas, né? Ela licenciou a marca para que a Laticínios Bela Vista fizesse o uso para a produção desse leite. Então, o licenciamento do uso da marca. Então, por meio desse acordo, a Nestlé licenciou a marca Ninho e Molico, desculpa, esqueci do Molico. Então, exclusivamente para segmento de leite líquido no Brasil, né? No Brasil, isso ocorreu no Brasil, para o Laticínios Bela Vista por um período de 10 anos, né?
Então, você vê que foi um planejamento muito bem estruturado, que foi firmado para os próximos 10 anos. Então, o licenciamento, ele retira a Nestlé do mercado de leite de longa vida, o HT, e prevê a produção e distribuição pela empresa goiana, né, no caso a Piracanjuba, mediante pagamento de royalties. Ou seja, a Nestlé ela não vai produzir, mas ela vai ganhar pela produção que vai ser feita pela Piracanjuba. E a Piracanjuba, por sua vez, vai fazer o quê? Vai querer vender bastante ninho e molico, porque quanto mais ela vender, mais ela vai ganhar também. Então, o objetivo da parceria é que os donos da marca Piracanjuba acelerem a expansão do segmento UHT no país, a partir da sua reconhecida expertise do mercado de leite e posicionem as duas marcas icônicas da Nestlé como líderes também nessa categoria. Então, o que aconteceu? A Nestlé é uma empresa que tem um portfólio imenso de produtos, e aí, que ela, por sua vez, ela gostaria de realizar uma expansão do mercado nesses produtos, mas para que ela não tenha o trabalho de gestão, ela passou essa responsabilidade tanto de produção, de gestão e de expansão, né, dessa questão estratégica de mercado para essa outra empresa, Piracanjuba. Então, como que ficou o acordo? Então, pelo acordo entre as empresas, a Laticínios Bela Vista, que é a Piracanjuba, ela assume as unidades da Nestlé, que hoje produzem os leites, o HT, aproveitando assim as linhas já instaladas. Então, assume a estrutura. E principalmente absorvendo os funcionários das localidades, que é Três Rios, no Rio de Janeiro, Araraquara, São Paulo e parte da fábrica de Carazinho, Rio Grande do Sul. Desta forma, os colaboradores da Nestlé que atuam, né, nestes sites serão transferidos para a nova empresa e contribuirão para as estratégias de crescimento e aceleração do negócio no setor. Planejamento estratégico, com foco no mercado. Então, você vê que muito do que nós estamos falando aqui nessa reportagem, nesse artigo que saiu em revistas e jornais, ele tem muito a ver com tudo que nós falamos até o momento. Tem muito a ver com tudo que nós falamos até o momento. Então, visto que a penetração dos laticínios Bela Vista nesse setor é superior, o vice-presidente de marketing da Nestlé, ele afirmou para o jornal Valor Econômico que esse acordo que foi feito, ele vai acelerar e expandir a distribuição das marcas de ninho e molico. Então, houve todo um estudo estratégico, né? E também o contrato prevê que a dona da marca Piracanjuba, ela assuma as unidades, né? Que no caso nós já falamos que ela vai assumir as unidades, inclusive em Araraquara. Então, aqui nós temos, né, o site que foi extraído, foi publicado em 7 de agosto de 2019, não faz nenhum ano, onde fala sobre a licença dessa produção. E aí, o que aconteceu? Houve-se muitas conversas logo quando esse artigo foi publicado, porque muitas pessoas gostam do leite porque ele está atrelado à marca Ninho, ele está atrelado à marca Nestlé. E quando muitos clientes souberam desta mudança, houve um impacto. E olha que interessante, a ideia de passar a licença da produção do leite Ninho e Molico para Piracanjuba é justamente o contrário. É justamente para que essa empresa ela trabalhe de forma estratégica a expansão desse produto. E o que ocorreu foi que
os clientes finais, né, que estão, os clientes finais que compram no supermercado esse produto, não receberam de uma forma positiva. E aí o que as empresas juntas estão tendo que fazer? Estão tendo que se retratar em sites como Reclame Aqui, por exemplo. Eu deixei um exemplo, 2 exemplos aqui, porque elas estão se retratando nas redes sociais, nos meios de comunicação sobre essa mudança. Né? Então, vamos ver aqui, eu deixei alguns exemplos só para a gente ter para vocês terem uma noção de como é impactante essas alterações internas. Então, foi uma implantação, indiretamente, está sendo uma implantação de um programa de qualidade pela Piracanjuba. Por quê? A Piracanjuba, apesar de ter a licença da produção do leite ninho e molico, ela tem que seguir os mesmos padrões criteriosos de qualidade da Nestlé. Então, eles são verificados. Então, o processo produtivo tem que ser o mesmo. Então, houve uma mudança muito grande, né? Que, inclusive, com certeza está ocorrendo ainda, né? Porque é muito cedo para falar que isso tudo já foi implantado. Então, é um processo que vai sendo um processo de transição por etapas. Então, já nesse ano, 2020, no mês de março, um cliente, ele questionou a respeito do leite. Então, compra esse leite integral há bastante tempo, só que agora a Nestlé passou a fabricação do leite para a empresa Bela Vista, que resolveu mudar a fórmula do leite, colocando vitamina E ou outras substâncias que não sabemos. Isso eu particularmente já ouvi bastante conversas nesse sentido. Então, imagino que quem é do ramo aí deve ter ouvido muito mais. Então, você vê que essa questão de alteração num quesito negativo acaba se pulverizando entre os clientes de uma forma muito rápida. E aí, mais do que depressa, a Nestlé respondeu esse cliente. Então, a resposta da Nestlé. A Nestlé preparou uma nova família de leites UHT, ninho e molico para atender de forma adequada e balanceada as necessidades nutricionais de seus consumidores. E para manter a estabilidade dessa nova formulação e evitar a precipitação dos minerais, foi necessário a adoção de estabilizantes totalmente seguros e aprovados pelos órgãos reguladores do Brasil e amplamente utilizados no mundo. Para os consumidores que continuam preferindo os leites UHT, ninho e molico sem estabilizantes, foi desenvolvida uma nova família com essa característica que em breve estará disponível nos pontos de venda. Desta forma, a Nestlé espera atender às expectativas de todos os seus consumidores. Embaixo ela finaliza. A Laticínios Bela Vista, responsável pela produção e comercialização dos leites ninho e molico, segue todas as especificações da Nestlé, adotando os mesmos rígidos padrões de qualidade. Então, você vê que a Nestlé está se prontificando a responder aos questionamentos dos clientes. Uma outra cliente, já um pouco antes, em fevereiro ainda deste ano, questionou a respeito de um ninho específico, que também era sem estabilizante, falando que ela foi no mercado e estava em falta. E aí, nesse caso, ela já questiona a Piracanjuba como responsável pela produção. Então, a ideia que essa cliente passa é que ela atrelou a falta do produto no mercado à alteração de produção, né?
E aí se preocupou, esse produto não será produzido mais, né? Não será fabricado mais, porque ela tem essa necessidade desse produto. E como vai ficar, né, nessa mudança? Então, olha que nível está os questionamentos. Então, pelo fato de não ter aquele produto no mercado, já imediatamente já tem um reflexo do cliente final. O cliente já se pergunta, não houve essa alteração, e agora? Será que vão tirar do mercado? Será que não vão tirar? O que vai acontecer, né? Então, é uma grande parcela de mercado de consumidores que consomem diariamente esse produto e que se preocupam com a qualidade. Muitas vezes é um produto que ele se diferencia no preço no mercado e o cliente ele se propõe a pagar um preço talvez um pouco maior do que outras marcas, justamente por acreditar que aquele produto tem aquela determinada qualidade. E aí, de repente, você, como cliente, tem acesso à informação, porque hoje temos acesso muito rápido à informação. Antigamente, quando não se tinha essa velocidade de informações, as empresas faziam essas negociações entre elas e nós não ficávamos nem sabendo, nós, clientes finais, ficávamos nem sabendo.